Prefeito Gazeta, mais uma vez, obrigado por sua presença, obrigado por atender o nosso convite. Vamos lá, como é que foi 2018? Qual é a avaliação que o senhor faz do ano passado? Mais uma vez, bom dia, prefeito. Obrigado, bom dia aos amigos da Top FM. O 2018 foi um ano muito positivo para a cidade, né? Nós fizemos todo o dever de casa com relação à legislação do município, a cidade mudou seus indicadores sociais e econômicos, a gente subiu do 68º lugar para 45º, de melhor cidade para investimento no país. A gente tem melhorado os indicadores de geração de postos de trabalho. Bauru foi a terceira cidade que mais gerou emprego no estado de São Paulo. Agora, no começo do ano, fomos quase a primeira colocada, né, por conta de vários empregos gerados aí na Jaguaci e outros empreendimentos da cidade. Então, 2018 foi um ano positivo e nós vamos colher os frutos agora em 2019 por conta de todo esse trabalho que foi feito em 2018. Até hoje de manhã eu estava lendo no Facebook até um elogio de uma pessoa falando de uma obra que a gente está executando na cidade e disse, mas demorou demais, né, para acontecer. Infelizmente demorou demais exatamente porque o país atravessa uma situação econômica deplorável, talvez a maior crise econômica da história do Brasil. Os prefeitos pegaram 2017 e 2018 com uma situação muito grave. Tanto é que tem vários municípios no país que não estão nem pagando salário direito, estão atrasando o fornecedor e nós estamos tudo em dia na prefeitura de Bauru. E dinheiro não dá em árvore, dá com planejamento. Quando você faz um planejamento de médio e longo prazo, você consegue ter recursos depois para investir na cidade. Foi exatamente isso que nós fizemos. Nós não tínhamos investimentos, não tínhamos condições de criar investimentos com recursos da prefeitura e nós criamos todo um ambiente favorável para que as empresas pudessem investir aqui. Temos 44 empreendimentos habitacionais em processo de licenciamento na prefeitura, que vão gerar mais de 3 bilhões de reais, já falei isso aqui com vocês, de investimento na cidade, vão gerar mais de 50 mil empregos diretos e indiretos, além de uma contrapartida de 100 milhões de reais para a prefeitura. E é através desse recurso que a gente está revertendo em obras para o município. Por isso que as obras só estão aparecendo agora no segundo período do mandato, né? Mas a ideia agora, nesse ano de 2019, é começar com força máxima para que a gente tenha uma cidade aí com pelo menos alguns problemas históricos resolvidos. Gazeta, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Top. Lembrando, a gente refaz aí o convite para você, ouvinte, mandar sua pergunta pelo WhatsApp 14998821013. A gente só pede para você mandar a mensagem em texto, porque áudio agora a gente não vai conseguir ouvir. Aproveitar aqui e já fazer uma pergunta do nosso ouvinte, o Fábio Júnior de Bauru. Ele, na verdade, fez duas perguntas. Uma a respeito, não sei se é verdade, se não é, e em que pé que está, se for verdade, sobre fábrica da Volkswagen. Se foi um convite para instalar a fábrica na cidade, como está a vinda. Queria que você contasse um pouco aí desse processo da fábrica da Volkswagen. Nós estamos, eu particularmente estou tentando uma agenda com a presidência da Volkswagen faz mais ou menos um ano, né? A prefeitura hoje, foi até isso que eu disse para a Glória, que é a diretora de relações governamentais da Volkswagen lá em São Bernardo do Campo, quando eu estive lá sexta-feira. Aí consegui uma conversa com o deputado Capitão Augusto e ele intermediou essa reunião com a Volkswagen em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E foi o que eu disse a ela, eu disse, olha, meu município não estaria aqui se fosse há 2 anos atrás, nós não teríamos condições de estar aqui oferecendo o nosso município para o investimento da Volkswagen. Primeiro que a nossa legislação era uma legislação ultrapassada no tempo, não tinha uma segurança jurídica para uma empresa do porte de vocês se instalar na cidade e principalmente nós não tínhamos área para isso, né? Ao longo do tempo nós fizemos isso, mudamos a legislação do município, consegui a doação de uma área junto ao governo do estado de 2,3 milhões de metros quadrados e foi exatamente isso que eu fui oferecer à Volkswagen. Hoje Bauru comporta uma fábrica da Volkswagen ou qualquer outras fábricas satélites que a Volkswagen tenha no país, porque nós temos todo o ambiente favorável para isso, né? E o que mais me chamou a atenção é que algumas respostas que eu dava para as perguntas da direção da Volkswagen foram estimulando ainda mais essa aproximação com eles. A questão da faculdade de medicina foi uma pergunta que eles me fizeram e eu falei, olha, Bauru tem uma faculdade da USP, né, recentemente instalada na cidade. Além de uma, são 2 faculdades, né? Nós temos um conjunto de instituições de capacitação técnica, como o Senai, por exemplo, de autoespecialização em motores da Volkswagen, né? E além disso, toda uma logística de cidade, porque nós estamos a 300 quilômetros de praticamente os maiores centros urbanos do país, né? 300 de Minas, 300 do Paraná e 300 de Mato Grosso e de São Paulo. Enfim, foi uma primeira aproximação, eu gostei muito da primeira conversa com eles, espero que isso tenha um desdobramento futuro para que eles possam fazer uma visita aqui na cidade e conhecer a cidade de fato, e também as instalações dessa área de 2,3 milhões de metros quadrados. E o bom disso foi quando eu citei também que nós temos em Bauru uma fábrica da Haribo, que é uma multinacional alemã, que a Volkswagen também, né, tem o seu comando na Alemanha, né?
Então eles ficaram bem interessados aí de conhecer esse a mais do que a cidade pode dar. É a primeira vez na história que um prefeito faz esse tipo de movimento, que vai pessoalmente a uma montadora de veículos com a proposta que nós levamos a semana passada para a Volkswagen. Se der certo, ótimo, nós vamos estar torcendo para isso. Os 2 pedidos que eu fiz durante os primeiros 2 anos de mandato deu certo, que foi a Faculdade de Medicina, que fazia 60 anos que Bauru lutava por ela, e uma área como um megadistrito que corresponde quase que à totalidade das áreas que eu tenho de distrito industrial em Bauru. Vamos quem sabe no terceiro pedido a vinda de uma fábrica de automóveis ou de motores, ou seja lá o que for, em Bauru seria uma grande honra para a cidade e também para a população, um desenvolvimento importante para o município. E de modo geral, como é que está a questão da geração de empregos na cidade? Como que foi 2018 e como se planeja para 2019, prefeito? Aproveitar o mesmo assunto. Nós estamos muito bem na geração de emprego, né? Bauru ampliou a sua oferta de mão de obra. Todas as semanas a gente publica uma relação de ofertas de emprego na cidade. Nós tivemos aí o supermercado Talce expandindo, a Mesane expandindo, o Plazute expandindo, a própria Jaguaci, né? A Jaguaci também só expandiu porque a prefeitura fez um movimento importante de estar fazendo a regularização das atividades rurais. Foi uma lei que o município fez. Bauru, uma das pioneiras em fazer uma lei regulamentando as atividades rurais, porque daí você dá o alvará provisório para uma empresa como a Jaguaci funcionar, e ela possibilitou gerar uma quantidade de empregos significativos agora no começo do ano de 2019. E também no comércio, né? Nós tivemos um aquecimento no comércio e claro, a mão de obra agora que vai ser utilizada para a construção das casas, estão previstas aí por volta de 25 mil unidades habitacionais, sendo casas e apartamentos. A perspectiva, segundo as empresas que são do ramo, é que você precisa de 2 trabalhadores para cada imóvel desse ser construído. Então a perspectiva é de 50 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos. Eu tenho muita esperança que Bauru vai bater todos os recordes de geração de emprego entre 2019 e 2020 e vai poder ajudar no desenvolvimento da cidade, porque quanto mais emprego tem, mais renda se gera e mais recursos a prefeitura recebe também. Então eu estou muito feliz e, claro, tem muita gente desempregada ainda, mas a gente está buscando alternativas aí para que novas empresas possam se instalar e gerar mais empregos também de alta tecnologia. Prefeito Gazeta, uma situação na cidade aqui que tem chamado muita atenção são os números de casos de dengue. O senhor está vivendo talvez a sua primeira epidemia. Não o senhor, né? Mas, assim, você não pegou dengue ainda, né? Já passou? Já peguei pegou, dengue, né? Já Então peguei. somos 3 aqui. Mas a Bauru tem aí hoje a informação da Secretaria, 1.547 casos, né? Já era um número esperado? Como é que tá os trabalhos da Secretaria de Saúde? O Fogolin teve aqui já avisando, olha, a gente muito provavelmente deve ter aí uma situação bastante complicada, mas como é que a gente caminha daqui para diante? Infelizmente, os números ficaram bem maiores do que a ação que nós fizemos no ano passado. A gente já esperava que nós pudéssemos ter uma epidemia em Bauru, assim como várias cidades no país e no estado de São Paulo estão tendo nesse momento. Infelizmente, ela é cíclica. Em anos ímpares ela aparece com mais frequência. Não tivemos isso em 2017, mas 2019 ela veio com toda a força. Desde dezembro, um pouco antes, até novembro, quando nós lançamos a campanha de combate à dengue e contratamos um conjunto de assistentes de endemias, que são aquelas pessoas que vão na casa das pessoas, dobramos o número, né, dessas pessoas para poder orientar, para que todo mundo pudesse ter o seu cuidado no seu domicílio. Não foi suficiente, né? E nós tivemos aí uma quantidade de casos de dengue muito acima do normal. Até porque o vírus em circulação é um vírus que pouco tinha afetado a cidade, então certamente os casos seriam maiores. A gente espera agora que nas próximas semanas isso comece a diminuir, até por conta de uma conscientização das pessoas de fazer a limpeza das suas casas e a ampliação do serviço que a Prefeitura também tem feito de limpeza do município. Fizemos até um decreto agora o mês passado, exigindo dos proprietários de terrenos, que é uma ação importante, mas ela não está diretamente relacionada à dengue, porque o mosquito da dengue não se reproduz no mato, né? Mas é uma ação importante também do ponto de vista de limpeza urbana, de proliferação de animais peçonhentos, como escorpião. Então nós notificamos todos os terrenos da cidade de uma vez só, para que os mais de 49 mil terrenos pudessem fazer a sua limpeza, né? E a cidade ficasse um pouco melhor do ponto de vista de limpeza urbana. Grande parte dos proprietários estão aderindo ao programa, e quem não aderir, a partir do dia 2 de março, a gente vai começar a mandar a multa e vamos executar o serviço e mandar também a conta ao proprietário para que a gente possa ter uma cidade mais limpa.
Prefeito, aproveita até a segunda pergunta que o Fábio Júnior fez, que é a respeito das obras no centro da cidade. Ele falou especificamente aqui da Rodrigues Alves, principalmente na questão da acessibilidade. Queria que o senhor falasse a respeito das obras de recap e de sinalização que foram feitas. Até gerou crítica por parte da população, porque o serviço foi feito durante o dia, né? Tinha um motivo para isso. Queria que você explicasse um pouco aí sobre a questão das obras de recap e também as que já estão sendo feitas agora nesse início de 2019. Tá. Essa é uma questão importante que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ela. Até porque eu acredito que até a prefeitura fez uma comunicação equivocada a respeito da obra. Não posso dizer tão equivocada assim, mas foi uma informação que foi passada dizendo que existiria um recap das avenidas da cidade. Na verdade, esse é um recurso do governo do estado que veio através de um programa paulista de prevenção às mortes e acidentes de trânsito. Pessoas pedestres. É um projeto exatamente para beneficiar pedestres. Por isso que o projeto chama a pintura termoplástica dos cruzamentos. Uma das ações para pintura termoplástica, para que ela dure mais tempo, é você fazer o recap, o acerto do asfalto, para depois essa pintura ser aplicada. Então, quando se falou em recap, as pessoas imaginavam que a gente fosse fazer o recap da cidade inteira. Vou fazer esse ano, mas não estava previsto nesse programa, né? Então tem muita gente que fala, isso é uma vergonha, só recapeou o cruzamento da cidade. Não, isso era um projeto específico, exatamente para a gente evitar mortes no trânsito de atropelamento e para proteção dos pedestres, não tem nada a ver com o veículo. Por isso que foi feito só a parte dos cruzamentos. Por que foi feito durante o dia? Porque o recurso que nós recebemos do governo do estado era suficiente para que a empresa contratada trabalhasse só durante o dia. Se eu tivesse que contratar no período noturno, eu teria que pagar 25% a mais de adicional noturno, toda uma dificuldade que o município achou melhor não fazer esse investimento, porque nós podemos aplicar esse recurso em uma outra situação, né? O que a gente pede para as pessoas é um pouco de paciência com relação a essas obras importantes da cidade. Eu sei que ela gera um pouco de desconforto em um determinado momento, né? Mas isso é um processo temporário. Depois que a obra for executada, melhora a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que a gente até inverte um pouco a lógica, porque o prefeito está sendo criticado por fazer a obra, né? Eu deveria ser criticado por não fazer, né? Mas enfim, a gente só espera um pouquinho mais de paciência das pessoas, porque não tem só essa obra dos cruzamentos, a gente vai recapear o centro da cidade inteira. Estou acertando uma verba da prefeitura com parceria para que a gente possa ter todo o centro do município de Bauru recapeado e adequado para o trânsito das pessoas. Agora, são obras que infelizmente geram um pouco de impacto temporário para depois a gente ter um fruto adequado aí para a mobilidade das pessoas. Prefeito, a pintura das faixas já tem uma data quando isso deve ocorrer? Como é que está isso? Precisa depois de 45 dias até que você tenha a cura, né, do asfalto para depois vir a pintura termoplástica. É uma pintura que vai durar muito mais tempo, ela é muito mais brilhante, muito mais visível para as pessoas. E nós temos um compromisso com o governo do estado, que é reduzir a morte de trânsito por atropelamento, né, e por acidentes ali em passagem de pedestres. Por isso que nós recebemos R$1.200.000 para um programa, né, que vai desde a pintura termoplástica até uma campanha de conscientização no trânsito. E ainda tem pergunta aí, Daniel? Posso? Ainda sobre essa questão de asfaltamento, estão tendo outras frentes de trabalho em Bauru, né? A gente hoje mesmo no Bom Dia Top deu essa informação na Lúcio Luciano, região do Meridota, né? Esse trabalho continua também, é uma outra verba que veio, né? Esse é o recurso que eu consegui diretamente com o governador Márcio França, são R$4 milhões para recap de 9 principais avenidas da cidade, dentre elas o Lúcio Luciano, o Rosa Malandrino, e aí você tem um conjunto de outras obras importantes, que também é uma obra que causa impacto, né? Eu me lembro aí na região da Lúcio Luciano, a gente recebeu várias críticas porque a empresa foi lá e fez a fresagem do asfalto. E aí vem aquela velha história, né? A fresagem é uma obra importante, uma ação importante, porque você retira a primeira camada do asfalto. Isso. Só que em Bauru, as avenidas é uma casquinha. Quando você retira a primeira camada do asfalto, vai na terra, né? E ficou alguns buracos. E aí as pessoas começaram a reclamar disso, mas era uma sequência. Tirava a empresa faria a fresagem e depois vinha com o asfalto, foi o que aconteceu. A Lúcio Luciano começou a receber o asfalto ontem, né? Espero que até daqui a 15, 20 dias já esteja concluído. Então é uma obra importante também, né? São 9 avenidas que vão ser recapeadas, melhorando aí o trânsito das pessoas. Mas tem boas novidades aí para os próximos meses da gente anunciar mais recursos para recap. Prefeito, tem uma outra contestação aqui de uma moradora de Bauru, é a Dina, do Jardim Araruna, aqui em Bauru. Ela fala a respeito de transporte coletivo, porque segundo ela, os ônibus lá na região do Jardim Araruna demoram muito para passar, cerca de 1h20.
a Transurb e a Indurb alegam aí que não tem demanda suficiente, mas ela fala que não tem demanda justamente porque o horário é muito longo, as pessoas acabam indo nos bairros próximos para pegar um ônibus que dê ali no horário. Tem alguma possibilidade de mudança, de rever a situação do Jardim Araruna? Obrigado, Dina, pela sua participação. Lembrando que você está convidado para mandar mensagem 14998821013 é o WhatsApp da Top. Olha, até tem. Né? Nós vamos fazer um processo solicitatório. Em setembro vence a concessão de uma das empresas que presta o serviço na cidade. E para que a gente possa refazer as linhas da cidade, vão ser feitas várias audiências públicas para que as pessoas possam opinar aonde o ônibus tem que passar adequadamente nos bairros. Né? Então existe essa possibilidade, mas é um processo que vai ser feito ao longo do tempo, até setembro desse ano, quando vai acontecer de fato a licitação, né, de uma das concessões que existe na cidade. Mas depois, se a Dina puder mandar diretamente a solicitação para a prefeitura, eu posso encaminhar para a Indurb através da ouvidoria do município, tá? E aí eu posso encaminhar para a Indurb para que ela possa fazer uma avaliação da região do Araruna. Prefeito, o carnaval está aí, né? Vai ser em março e também a prefeitura destinou uma verba para a realização da festa. Obviamente teve sempre aquelas críticas, né, que aconteceu, e até acho que uma postagem sua nas redes sociais explicando justamente isso, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Queria que o senhor falasse. E também lembro que nessa ocasião o senhor explicou sobre a importância do carnaval de Bauru, né? Traz alguns dividendos sim para a cidade. Queria que o senhor falasse sobre isso também. Essa é uma crítica que acontece todos os anos, porque o carnaval ele vem há muito tempo na cidade. Foi praticamente todo o governo do Rodrigo, continuou no meu governo, esse investimento no carnaval, que na verdade é um investimento porque é uma festa popular brasileira, são recursos garantidos aí no orçamento do município, porque cada secretaria tem o seu aporte financeiro, né? Aí as pessoas, mas pega o dinheiro do carnaval e investe na saúde. A saúde nós já investimos quase 300 milhões de reais por ano, né? Na educação a mesma coisa. O recurso da Secretaria de Cultura são apenas 2 milhões de reais, que é para você fazer, para ter todas as atividades culturais do ano. Então, desde o carnaval até os festivais de música, os shows e tudo é pago com esse recurso que a Secretaria de Educação tem, que é 2% do orçamento. Então é um recurso vinculado que a Secretaria de Cultura pode aplicar nas atividades culturais do município. E para o carnaval, a gente vem sempre fazendo uma parceria com as escolas. O ano que vem a gente já pediu para que eles possam fazer a Liga das Escolas de Samba, porque daí fica mais fácil do repasse desse recurso, até para que eles possam melhorar o sambódromo, ter um ambiente de carnaval mais adequado na cidade de Bauru. Mas o carnaval também gera desenvolvimento e movimenta a economia da cidade. Né? Você tem quase 20 mil pessoas por dia no sambódromo que passam por lá. Você imagine se cada uma gastar R$10 só. Você já vai ter ali quase 400 mil reais nas 2 noites de recursos que os ambulantes recebem, né? Porque também você gera emprego, as pessoas vendem mercadorias, vendem bebidas, combustível para as pessoas chegarem até o sambódromo, além das pessoas que vêm para o município para prestigiar o carnaval bauruense, que é um dos melhores da região. Então as pessoas têm que entender que o investimento no carnaval também gera emprego, renda e também recursos para o município. E a gente tem feito com as escolas de samba uma diminuição dos valores repassados, né? Eu peguei a prefeitura com um repasse por volta de R$800 mil e esse ano nós estamos chegando por volta de 600 mil. Então já teve uma diminuição, né? No total, né? Você tem diretamente para as escolas 300 e alguma coisa, 368 mil reais, que vai ser distribuído entre as escolas de samba, e mais 128 para os blocos. Mas é uma festa popular que movimenta a cidade, as pessoas têm que entender que ela vai acontecer todos os anos, independente do prefeito A, do prefeito B ou do prefeito C, porque tem uma grande contingente de pessoas na cidade que gosta de carnaval e que vive do carnaval na sua geração de trabalho e renda. Tem mais uma pergunta aqui, o prefeito, a respeito da calçadas, né? Temos um ouvinte aqui que é o Tião, daqui de Bauru, ele mandou inclusive algumas fotos ali na região do Bauru Shopping, creio eu que seja a rua Henrique Save, de calçadas, especificamente uma calçada que está com uma situação ali bem complicada, inclusive para pessoas, principalmente pessoas com deficiência, para idosos, para crianças, está bem complicado para andar. É lógico que você não vai falar especificamente desta calçada, mas a prefeitura ela está agora com a nova lei das calçadas no município de Bauru. Creio que seja um assunto interessante para tratar e indiretamente acaba falando também sobre esse registro que o Tião, nosso ouvinte, traz aqui. Obrigado, Tião, pela participação. Tião, obrigado pela pergunta. Vem aí uma nova notificação de todos os proprietários de imóveis
para que eles possam fazer suas calçadas. O prazo que nós vamos dar é um pouco mais estendido do que dos terrenos, mas eu acabei de sancionar a lei semana passada e a gente já está avaliando com a Secretaria de Negócios Jurídicos para fazer o mesmo movimento. Então, todo mundo que hoje tem a sua calçada danificada, ou com dificuldade, ou com falta de acessibilidade, vai se preparando, porque você vai ter que fazer a sua calçada aí nos próximos meses, porque é necessário para a cidade, é necessário para a mobilidade das pessoas. Tem muitas calçadas em Bauru que uma cadeira de roda é impossível você conseguir passar, né? E pessoas que foram ao longo do tempo relaxando e não cuidando do seu patrimônio. Então agora, nos próximos meses, a gente deve fazer o mesmo movimento que nós fizemos com os terrenos, e nós vamos fazer com a calçada, que é a notificação de todos os proprietários, para que todos possam executar num prazo adequado o ajuste da sua calçada conforme a lei. Gazeta, como é que está o relacionamento com o Rodrigo Agostinho? Vocês já conversaram? Acho que eu encontrei vocês na festa da CIB, né? Na posse lá do novo presidente da CIB. Eu vi que vocês estavam lá. Como é que está sendo essa conversa? O Rodrigo, inclusive, conversou com você, essa questão de recursos e tal. Como é que está esse alinhamento agora com o governo? Agora que ele é deputado federal, né? Não, perfeito. Você sabe que uma das possibilidades, quando você leva o seu município para oferecer para uma grande montadora como a Volkswagen, por exemplo, é também o seu poder político, né? Bauru não tinha um poder político com o status de um deputado federal há muito tempo, há mais de 20 e tantos anos. Sim. E agora, além do Rodrigo, né, que é o nosso aqui, que é da cidade, nós temos também o capitão Augusto, que está morando em Bauru, que está mudando o seu domicílio para a cidade. Então, 2 deputados federais nos dão um peso muito maior do que nós tínhamos há um ano atrás, né? A minha relação com o Rodrigo sempre foi uma relação muito próxima, a gente é amigo há muito tempo. Agora, com a sua entrada como deputado, certamente vai favorecer muito as tratativas de Bauru com os ministérios, porque ele vai fazer essa ponte para a gente. Ontem mesmo acessei, entrei em contato com ele por uma demanda do término das obras do Manacás, que é um conjunto habitacional que foi depredado, foi vandalizado há uns 2 anos atrás. A Caixa Econômica já viabilizou recursos, mas precisa de uma ação política junto ao Ministério. E o Rodrigo ficou de ver isso para a gente essa semana, para que a gente consiga o recurso para terminar a obra do Manacás e atender quase 500 famílias que vão morar ali, né? Então a minha relação com ele é muito boa, a equipe dele está toda interligada com a minha equipe da prefeitura. A Silvia, que é a nossa gestora de contratos, foi trabalhar com o Rodrigo e deixou uma pessoa no lugar, que é a Dani, que vai poder fazer essa ponte dos projetos da prefeitura com o gabinete do Rodrigo em Brasília. E enfim, tanto o Rodrigo como o capitão Augusto, tenho certeza que serão grandes parceiros da cidade, e aquilo que eles puderem trazer de investimento, eles vão trazer para a gente melhorar a cidade para todo mundo. Prefeito, a gente teve um caso de um ouvinte que registrou logo pela manhã, por volta das 7h30, né? Bianca, o nome da nossa ouvinte daqui de Bauru, a respeito de, segundo ela, um buraco aberto pelo DAI, foi feita uma obra, segundo ela, o DAI acabou não fechando ali de acordo, e com a chuva de ontem, a chuva de hoje aqui em Bauru, um carro acabou caindo, não totalmente, claro, mas à frente do carro. Esse caso aconteceu, segundo o nosso ouvinte, ali na Rua Alto Juruá, na região do Bela Vista, Vila Seabra e tal. Como que a prefeitura tem trabalhado nessa questão das obras do DAI? Porque já tivemos um caso recente também, onde houve a mesma situação. Queria que o senhor falasse a respeito dessa questão. Olha, não era para acontecer mais esse tipo de problema, né? Nós temos agora quase que normalizado a abertura dos buracos, das valas, né? Pelo DAI para conserto do vazamento, e automaticamente 1 ou 2 dias depois isso já é fechado. A tendência com o processo licitatório que já tá em andamento pelo DAI é que você tenha uma empresa que faça isso 24 horas depois. Abrir o buraco, ele é fechado automaticamente 24 horas depois, porque nós fizemos um conjunto de ações, acho que já anunciei isso mês passado, de zeladoria da cidade. Então nós vamos ter muito mais agilidade nessa prestação de serviço. Mas depois, se ela puder passar essa informação para a Silvia, que é a secretária do presidente do DAI, depois vocês podem até informar o telefone do DAI para que ela possa entrar em contato diretamente com a Silvia se teve algum dano ao carro, para que ela faça o registro disso, e a prefeitura e o DAI vai verificar o que pode ser feito. Mas não é para acontecer mais esse tipo de problema. E até aproveitando aqui, Eduardo, uma outra pergunta de ouvinte, o Fernando, ouvinte daqui de Bauru também. A gente já falou sobre esse assunto, mas como rádio a gente sempre vai resgatando os assuntos, né, conforme eles vão acontecendo, a respeito dos terrenos de limpeza, nesse momento de dengue importante que Bauru está vivendo, a respeito das limpezas de terreno da prefeitura. Como que está o cronograma para a limpeza dos terrenos da prefeitura, principalmente agora nessa época de verão? Nós temos feito um mutirão, todo sábado tem um conjunto de equipamentos e de secretarias, Endurb, SEMA, CEAR,
em várias regiões da cidade de final de semana, fazendo a limpeza dos terrenos públicos também, né? Além disso, está sendo aberto agora no dia 25 a licitação para a contratação de uma empresa privada que vai nos ajudar na limpeza dos terrenos, tanto público como privado. Então, além das nossas equipes, nós vamos ter também a retaguarda de uma empresa privada, ajudando a prefeitura e fazendo o serviço também em terrenos particulares, daqueles que não fizeram, para melhorar esse aspecto de limpeza. Automaticamente eu estou fazendo uma ata de registro de preço, que é uma licitação para contratar uma segunda empresa, que pode ser a mesma que ganhar esse lote, que ela vai assumir de vez a limpeza da cidade, dos terrenos públicos, né? Praças, logradouros, avenidas, para que nós tenhamos a Endurbe fazendo um serviço menor pela quantidade de equipamentos e funcionários que ela tem, e essa empresa deve assumir grande parte do serviço da cidade. Aí dá para cobrar agilidade, tempo de resposta, mais ação, principalmente nessa época do ano, quando o mato cresce mais rápido, né? E que a gente possa ter uma cidade mais bonita do ponto de vista de limpeza urbana. Eu espero resolver o problema em 2019. É uma coisa que, infelizmente, nós tentamos por várias possibilidades, a SEMA assumir, depois a SEARA assumir, depois a Endurbe assumir um trecho, não deu certo. A quantidade de funcionários que a gente tem e equipamentos que nós temos é muito deficitária em relação ao tamanho da área que é necessária ser feita a limpeza todos os anos. Então, por isso que foi necessária a contratação de uma empresa terceirizada para fazer isso. Tanto agora no emergencial, como depois para o ano todo. Gazeta, a questão da coleta do lixo, como é que tá? No passado a gente teve aí, né, alguns problemas com os caminhões, mas parece que a coisa está equalizada agora, né? Como é que tá? Melhorou um pouco a coleta. Nós anunciamos também a semana retrasada a compra de 10 caminhões novos para o lixo da cidade, para a coleta do lixo. Além disso, a compra também de 2 caminhões catatreco, porque não é só a questão da coleta do lixo urbano, do domiciliar que a gente tem todos os dias, mas nós temos também um descarte que as pessoas fazem de sofá velho, televisão, um pouquinho de material de construção em terrenos baldios, né? As pessoas às vezes não têm um recurso para levar até o ecoponto, não tem uma condução, ou às vezes também não tem condições de contratar uma caçamba para poder dispensar esse material. Por isso que nós estamos comprando 2 caminhões catatreco, porque ele vai passar uma vez por mês na casa de todo morador de Bauru, e aí é igual aquela campanha de uma televisão da cidade lá. Sim. Você limpa a cidade naquele bairro durante aquele mês, né? E no mês seguinte o caminhão passa novamente na casa da pessoa. Eu espero com isso que a gente pare e que a cidade pare de jogar sofá e resto de material de construção e lixo nos terrenos baldios, porque você vai ter todo o ambiente necessário para você ter facilidade de destinar o seu lixo da sua casa, e a prefeitura vai levar para uma destinação correta. Comprando os caminhões, o caminhão catatreco, a melhoria dos ecopontos, a gente espera fazer, e a contratação da empresa para fazer a capinação, a gente espera dar um visual bem mais adequado para a cidade. Inclusive, só um detalhe, né? Nem deu tempo da gente falar, teve um problema sério. O ecoponto foi vandalizado do quadrão da Pousada Esperança, né? Isso. Aí, inclusive, foi no domingo, né, que aconteceu, né? Então, invadiram o local, tiraram fogo em um sofá que era utilizado por funcionário da pasta, deu um problemão danado, inclusive por conta disso fica prejudicado. O poço fica fechado até a regularização. Esse problema de vandalismo na cidade também é recorrente, né? E nós tínhamos pior, não era só o ecoponto, tinha o problema das escolas também, que final de semana eram vandalizadas. A gente está instalando as câmeras agora de vídeo monitoramento, são mais de 900 câmeras para poder vigiar o patrimônio público, linkadas diretamente ao Copom. Espero que com isso a gente também diminua o vandalismo em escolas, para que a gente possa, porque a cada vandalismo desse é recurso público que é utilizado para recuperação. Então é o dinheiro do nosso bolso que sai para recuperar uma ação que poderia ser investido em outra área da cidade. A gente espera a compreensão e a denúncia dessas pessoas que fazem esse tipo de ação. Gazeta, estamos no final do nosso bate-papo, a gente sempre estende um pouquinho mais. Fica aí o seu recado para a população de Bauru, então. Eu agradeço mais uma vez o convite, nós vamos estar sempre à disposição aqui para atender aos ouvintes aqui da Top e explicar o que está acontecendo na cidade, pedir um pouco de paciência para as pessoas das obras que estão acontecendo no município. Elas vão causar um transtorno temporário, mas é em benefício da cidade, e todos vão depois comemorar aí as obras de infraestrutura que nós temos para implantar nesse ano de 2019. Tem parques urbanos para sair do papel, que vai melhorar também a questão dos córregos do município, tem a Lagoa da Quinta da Bela Olinda que vai ser revitalizada, então tem obras importantes aí que vão ajudar a cidade a melhorar no seu desenvolvimento social e econômico, e também, mais do que isso, gerar emprego e renda, que é o que a população hoje espera de todos nós. Tá? Obrigado mais uma vez.